falar com o senhor Riquelmo. Isso, senhor Agostinho. Senhor Riquelmo, como que você chegou à Igreja Universal? Como era você antes? Sim, senhor. Pastor, eu cheguei na igreja no dia 21 de outubro do ano 2020, né, no auge da pandemia, e eu cheguei ali com a minha vida destruída. Cheguei ali com uma série de complexos, problemas, cheguei depressivo, ansioso, ao ponto de tentar ter cometido suicídio mais de uma vez, por conta de situações que aconteciam, e como eu não conseguia sair daquela situação, então eu acabei tentando um suicídio contra a minha própria vida mais de uma vez. Então você era agressivo, violento, essa era a sua natureza. Isso também, sim, senhor. Eu trazia dentro de mim uma certa revolta, que eu acredito que como eu nunca fui criado por meus pais, desde um mês de vida meus pais me entregaram para meus avós me criar, e eles passaram a cuidar do meu irmão, então quando eu via que meu irmão tinha mais benefício do que eu, então ali causava uma certa revolta dentro do meu ser. Você tinha inveja do próprio irmão, seria isso? Isso, sim, senhor. Quando eu via meu irmão, né, por exemplo, meus pais viajavam para a praia, tinha festa final de ano, uma coisa que eu sempre gostava, que eu queria que tivesse para mim, era a comemoração do meu aniversário. Entendi. Mas por morar no interior e as coisas são um pouco difíceis, então os meus avós não podiam dar, digamos assim, essa regalia para mim. Então, como meu irmão já morava na cidade, meus pais trabalhavam, carteira assinada, então tinha mais benefício do que eu. Se sentia desmoralizado, então? Exatamente, sim, senhor. Me sentia um pouco, digamos assim, excluído. Né? Sim, senhor. E essa era a sua reação? Isso, sim, a senhor. ponto de querer, você tinha esse desejo ardente de tirar a própria vida? Exatamente. Você chegou a elaborar algum plano maquiavélico assim? Passava algumas ideias assim para que você viesse praticar isso? Colocar em prática? Teve uma vez que eu me lembro, quando eu era mais pequeno, e eu acabei discutindo com meus avós, e eu pensei ali de me jogar de algum lugar alto para tentar me matar. Essa foi a primeira vez que eu pensei. Né? Primeira vez que eu pensei. E teve uma outra situação que eu estava trabalhando com meu avô, meus tios, lá no interior, e eu acabei discutindo com um dos meus tios. E o meu pai acabou mandando eu vir para casa, eu esfriar a cabeça, ele mandou eu saindo de lá. E como eu já estava com raiva, revoltado daquela situação, então eu peguei a moto e saí com o seguinte pensamento: eu vou hoje tirar minha vida, porque se eu me matar eles vão perceber que eu faço falta. Então eles vão sentir a mesma dor que eu estou sentindo. E foi ali que eu tentei a primeira vez contra a minha vida. Saí desesperada, em alta velocidade nas estradas. Não sei se o senhor conhece uma estrada interior, é um pouco, digamos assim, difícil de andar ligeiro, por conta que tem curvas, tem animais que ficam na beira da estrada, e esse era o meu intuito, de ou barroar em alguém, ou então ter algum animal no meio da estrada e acabar ali atropelando, e ali com conclusão tirando a minha vida também. Então essa foi uma das primeiras tentativas que eu tentei contra a minha vida. Essa foi uma das primeiras tentativas. E depois que ocorreu esse fato, graças a Deus, o Espírito Santo ali sempre presente, como Deus disse que estaria conosco até o final dos séculos, né? Ele está com a gente, isso comprova que Ele está aqui, graças a Deus não ocorreu essa tragédia. Mas e depois daí, como que a sua vida seguiu? Pronto, ainda procedeu o mesmo inferno que eu vivia antes, né? Procedia do mesmo jeito que eu ainda continuava antes, triste, depressivo. E foi onde chegou um dia que realmente eu não aguentava mais aquela forma que eu estava vivendo. Foi onde um dia eu saí para distrair um pouco a mente, fazer algo que eu gostava de fazer. E quando eu retornei no domingo pela manhã, eu já comecei a me sentir mal. Começou a ansiedade, começou a bater forte. E como estava no auge da pandemia, eu comecei a pensar que eu tinha pegado o coronavírus. E eu pensei que ali seria meu fundo de poço, ali que eu iria morrer. E foi em um desses momentos que eu me lembrei de uma das palavras que o marido da minha tia sempre falava. Ele sempre dizia: Riquelme, é o seguinte, não importa como você vive, mas Deus sempre está disposto a te ajudar. Deus sempre está disposto a te estender a mão e te tirar da situação que você se encontra sofrendo. E nesse momento que eu estava ali deprimido, que eu estava ali sem rumo, sem norte, então eu me lembrei dessa palavra. E foi quando eu caí em si, falei: não, eu preciso buscar Deus. Eu preciso entregar minha vida para Deus de fato e de verdade, porque senão eu sei que eu não vou sair livre dessa situação. Uma vez à noite, eu acabei discutindo com meu primo e a gente foi dormir brigado. E como dormia no mesmo quarto, um tinha acesso com o outro. E quando eu acordei no período de madrugada, eu vi que ali ele estava dormindo. E foi o momento que eu aproveitei, cheguei,
até ele e tentei matar ele sufocado. Peguei pelo pescoço e tentei ele enforcá-lo. E foi um desses momentos que ele estava se debatendo em cima da cama, que... Já perdendo o ar ali, então. Isso, sim, senhor. Que a minha avó, ela ouviu. E foi do momento que ela veio e conseguiu ali, digamos assim, apartar aquela situação. E foi graças a Deus que eu não consegui fazer essa loucura contra a vida dele. Então, pelo que eu observo, uma palavra que fosse contra a sua natureza, a sua vontade, você reagiria a ponto de buscar a morte dessa outra pessoa como se fosse um inimigo? Isso, não podia sim, contradizer você, que você já entrava em ação para matar? Isso, senhor. Eu era aquela pessoa que era agressiva. O ódio era cruel assim? Exatamente, sim, senhor. Você perdeu o consenso? Como era, hein, a sua reação nesse momento? No momento ali que eu me encontrava em ira, era como se eu perdesse totalmente ali o meu sentido. O seu equilíbrio, né? Meu equilíbrio. Porque eu passava a fazer coisas que, se eu tivesse um momento normal, eu não seria capaz de fazer. Como teve duas situações, uma com um amigo meu da época, que a gente foi para um passeio no açude e a gente estava numa pescaria. E foi um desses momentos que ele começou a tirar umas brincadeiras comigo que eu não gostei. Né? E foi o suficiente para que eu partisse para cima dele com a faca a ponto de tentar matá-lo. Ah, você utilizou então uma ferramenta, que no caso de corte, a faca, para matar ele? Isso, sim, senhor. Exatamente. Você chegou a persegui-lo? Como foi isso? Foi como se eu estivesse aqui, eu com o senhor. Ele ficava na minha frente e eu estava mais aqui com a faca na mão, para tentar perfurá-lo. E foi quando as pessoas que estavam conosco, né, chegou, conseguiu apartar, e o pior não aconteceu. E outra também foi com a minha tia, né? Ela que sempre lutou por mim. E teve num momento, eu não me recordo se foi no domingo ou se foi no feriado de manhã. Ela estava lá em casa e ela me repreendeu por algo errado que eu fiz, só que ela me repreendeu e eu não gostei. Isso, avançou nela? Isso, senhor. E nesse ponto eu vi que realmente foi o próprio Deus ali que guardou ela. Porque no momento que ela falou algo que eu não gostei, eu peguei uma ferramenta que havia do meu pai, uma chave, isso na época uma chave grande, pesada, e eu peguei e parti para cima dela para matá-la, para bater nela. Rapaz, você tinha o espírito da morte. Isso, senhor. E nesse momento que eu parti para cima dela para agredir, eu fiquei como aqui para com o senhor. E quando eu levantei a minha mão, que eu já estava baixando para acertá-la, foi como se algo ali naquele momento tivesse ali me segurado. Algo que eu não sei explicar até hoje, mas é como se algo tivesse me segurado. As suas mãos? Isso, senhor. Como se colocasse uma trava ali? Isso, senhor. Você se sentiu imune nesse momento? Eu não sei nem como foi que eu me senti naquele momento, porque certo. Foi algo ali que eu nem consegui descrever. Estabilizou você? Isso, senhor. Certo. E naquele momento foi que eu percebi realmente quem eu era, o que eu seria capaz de fazer. E ao invés dela desistir de mim, parece que aquilo me impulsionou mais ainda para ela lutar por mim no altar. Ah, ela veio buscar, né, em Deus a solução para esse problema aí. Isso, sim, essa senhor. Familiar sua tia, né? Isso, a minha tia, sim, senhor. Aí ela veio na igreja, como foi? Isso, ela começou a vir pela minha avó, né? Mas a minha avó teve um período que se distanciou um pouco, ela ia, mas não frequentemente, por conta do difícil acesso. E foi o período que ela foi morar no centro da cidade e ela começou a ir. Começou a frequentar, pegou firme, se batizou, recebeu o Espírito Santo. E nesse período, se eu não me recordo, ela estava de colaboradora. Ah, já estava lutando por você. Isso. Já inclusive numa posição de contribuidora da obra de Deus, né? Estava colaborando com o trabalho da Igreja Universal. E você então começou a receber a palavra do teu tio também, da família, começou a apoiar ou incentivar você para que você fosse à igreja. Na verdade, da minha família, assim, que que acreditou em mim foi somente ela. Porque porque meus pais mesmo já haviam virado as costas para mim. Ah, já havia desistido. Isso. Já não havia esperança segundo o consenso deles. Aí essa tia que lutou por você aí. E aí? Vai falando aí o que ocorreu nesses momentos aí. Sim. E ela começou a lutar, interceder por mim junto a Deus, né, no altar, começou a lutar. E um tempo depois foi que veio, né, a depressão, foi que eu me encontrei naquele momento no fundo do poço.
digamos assim, e foi quando eu decidi realmente buscar a Deus de fato e de verdade. Eu me vi entre a vida e a morte no domingo e eu tomei a iniciativa. Eu preciso buscar a Deus, porque se eu não for buscar Ele, eu não sei o que vai ser de mim então. E da minha casa para a igreja era difícil o acesso, era 30 quilômetros de distância. Então, numa quarta-feira, eu liguei para ela, pedi para o marido dela vir me buscar. Eu tinha o seguinte pensamento: não, se eu for para morrer, eu quero morrer aqui, eu não quero morrer na cidade. E mesmo começando a ir na igreja, minha vida estava dessa forma, porque eu só ouvia, mas não estava obedecendo. E foi quando eu cheguei na igreja, numa quarta-feira, Santa Ceia, e ali eu fui decidido. Cheguei diante do altar, decidido, falei: meu Deus, aqui eu estou. Eu sei que eu fiz muita coisa errada, não mereço o teu perdão, mas se o Senhor me ajudar, eu estou disposto a fazer o que for preciso para que eu possa me ver livre dessa situação. Se for preciso, a minha vida eu dou até o último dia de minha vida, para que o Senhor possa então fazer aquilo que o Senhor desejar de mim. E ali eu decidi entregar a minha vida 100% a Ele. E foi quando Ele começou a fazer a obra dele total e completa na minha vida. Era difícil, era 30 quilômetros de distância da minha casa para a igreja. Mas mesmo diante de dificuldades, perseguições, havia dias que amanhecia chovendo e como eu não tinha um transporte, eu tinha que ir de bicicleta para pegar o ônibus de carona, porque não você tinha não media passagem. Sacrifício, né? Para chegar ao seu objetivo, você lutou, colocou toda a força aí para que Deus viesse operar na sua vida. Isso, assim como eu coloquei força quando eu estava no mundo, então eu falei: não, se para o diabo fazia força, então para Deus eu tenho que fazer muito mais. Certo? Eu tenho que fazer muito mais. E aí houve uma transformação. Exatamente. Hoje, como é o Miquel? Hoje eu posso dizer que a minha vida de fato, de verdade, ela é transformada. Porque aquelas noites que eu não conseguia dormir, hoje eu digo com certeza, hoje eu consigo ter uma noite tranquila, consigo dormir em paz, não sofro mais com insônia, pesadelo. A mesma forma que um dia eu tentava tirar a minha vida, hoje eu tenho o prazer de viver, mas claro, para ajudar aquelas pessoas que também hoje se encontram na mesma situação que eu estava, ou pior do que eu estava vivenciando. Então, antes a minha vida era um inferno, hoje eu posso dizer que realmente ela é um pedacinho do céu. E qual seria o conselho, amigo, para essa pessoa que está em meio à depressão, que se sente assim rejeitada por tudo e por todos, que até tem esse desejo de cometer o suicídio? O que você daria para ela agora? A palavra que levaria com certeza ela a refletir para que ela viesse tomar uma decisão. Qual seria essa palavra, então? Você que está aí e pensa que para a sua vida não há mais jeito, não há mais solução, você que já tentou tirar a sua vida assim como eu, talvez ninguém mais acredite em você. Você é aquela pessoa que nem mesmo as pessoas mais próximas de você não acreditam mais. Já te julgaram, já te criticaram, mas uma coisa eu te digo: Deus, Ele não rejeita aquele que vem até Ele. E se você deseja ter uma nova vida assim como eu tive, então a oportunidade está dando para você agora. Basta você tomar uma atitude e colocar Deus à frente da sua vida. Decidir entregar a sua vida de fato e de verdade para o Senhor Jesus. Porque da mesma forma que o Espírito Santo fez a obra dele na minha vida, Ele tem poder e autoridade para fazer também a mesma obra na sua vida. Basta somente você tomar uma atitude, uma iniciativa de vir buscar Ele e ver a transformação que Ele irá fazer na sua vida. Muito bem, nós estamos localizados no Parque São Lucas. Parque São Lucas, na Avenida Oratório, 2791 é o número. E queremos invitar e convidar a todos vocês para quarta-feira. Nós estamos orando, buscando com estudo bíblico para que o Espírito Santo venha transformar a sua vida. Que Deus abençoe grandiosamente e esperamos você. E com certeza, assim como Deus operou na vida dele, na minha vida, Ele também irá operar na sua. Que Deus abençoe em nome de Jesus.